Existe algo acontecendo dentro da sua cabeça agora mesmo que você provavelmente nunca parou para observar de verdade. Não é uma doença, não é um defeito, é uma alternância, um processo silencioso de troca de liderança que o seu cérebro executa com precisão cirúrgica, dependendo de quando você comeu pela última vez, de como você dormiu, de quanto cortisol ainda está circulando no seu sangue neste momento. Dois sistemas de combustível estão ativos ao mesmo tempo dentro de você. E o que define a qualidade do seu pensamento, da sua memória, da sua disposição para tomar decisões ao longo do dia, não é apenas o quanto você comeu. É qual desses dois sistemas está no comando agora. Se você chegou até aqui, é porque em algum momento já sentiu aquela clareza diferente. Uma manhã em que você acorda e parece que o mundo faz mais sentido. Uma tarde em que as palavras surgem com facilidade, os problemas parecem menores, a cabeça está leve. E em outras ocasiões, o oposto disso. Névoa, lentidão, aquela sensação de que seu cérebro está funcionando no modo economia de energia, respondendo tudo com meio segundo de atraso. Você já atribuiu isso ao sono, ao estresse, ao café. Mas existe outra variável que poucas pessoas levam em conta: o combustível que seu cérebro está usando naquele exato momento. Hoje vamos entender o que acontece quando o jejum coloca dois sistemas frente a frente. Glicose de um lado, corpos cetônicos do outro, não como inimigos, não como herói e vilão, mas como dois estados metabólicos com funções, momentos e benefícios muito diferentes e que o seu corpo, depois dos 45, precisa aprender a alternar com muito mais inteligência do que alternava aos 25. Vamos começar pelo contexto que faz tudo isso importar mais para você agora do que em qualquer outra fase da vida. Após os 45 anos, o cérebro não é o mesmo órgão de 10 anos atrás. Não porque ele tenha ficado mais fraco, mas porque a forma como ele processa a energia começa a mudar. A sensibilidade à insulina, que é o hormônio responsável por transportar glicose para dentro das células, incluindo as células cerebrais, começa a cair de maneira gradual. Isso significa que mesmo quando você come carboidratos, a glicose nem sempre chega ao neurônio com a mesma eficiência de antes. Isso tem um nome na literatura científica que você pode conhecer como resistência cerebral à insulina. E os sintomas são exatamente aqueles que muita gente atribui ao envelhecimento natural. Memória que vacila, dificuldade de concentração prolongada, aquela sensação de que você precisa de mais esforço para fazer o que antes era automático. Acrescente a isso a redução progressiva de hormônios como estrogênio e testosterona, que também têm papel regulatório na cognição. E você começa a entender por que o equilíbrio entre os combustíveis cerebrais se torna um assunto urgente exatamente nessa faixa etária. Não é fraqueza, é biologia. E biologia pode ser entendida, monitorada e, dentro de certos limites, manejada com consciência. Então vamos apresentar os dois protagonistas com a clareza que eles merecem. O primeiro sistema é a glicose. Ela é o combustível padrão, o modo default do seu corpo. Sempre que você come, especialmente carboidratos e açúcares, o sistema digestivo quebra esses alimentos em unidades de glicose que caem na corrente sanguínea. O pâncreas responde liberando insulina, e essa insulina funciona como uma espécie de carteiro que bate na porta das células e entrega a glicose. O cérebro, em condições normais de alimentação, funciona quase que exclusivamente à base de glicose. E faz isso muito bem. A glicose é rápida, acessível, está prontamente disponível, e o sistema que a utiliza foi aperfeiçoado ao longo de milhões de anos de evolução. O ponto certo da glicose como combustível cerebral é a velocidade. Para tarefas que exigem reação rápida, para aquele pico de energia que você precisa logo após o almoço, para o sistema nervoso que precisa de resposta imediata em situações de pressão, a glicose cumpre seu papel com maestria. Mas existe um outro lado dessa equação.
Quando a glicose está sempre disponível, quando não existe nenhum intervalo, nenhuma pausa, nenhum período de baixa entre uma refeição e outra, o sistema começa a ficar saturado. Os picos constantes de insulina, ao longo de anos, começam a gerar aquela resistência que mencionamos antes. E o cérebro, que deveria receber glicose com facilidade, começa a ter dificuldade. A porta fica dura, o carteiro bate, mas ninguém abre com a mesma presteza de antes. Agora o segundo sistema, os corpos cetônicos. Quando você fica sem comer por um período suficiente, o seu fígado começa a fazer algo extraordinário. Ele pega as gorduras armazenadas e as transforma em um tipo diferente de combustível, chamado de corpos cetônicos. O nome pode soar técnico, mas o conceito é direto. Na ausência de glicose em quantidade suficiente, o corpo aciona um sistema de reserva que é, em muitos aspectos, uma versão mais refinada de energia para o cérebro. E por que mais refinada? Porque os corpos cetônicos entram nos neurônios por uma rota diferente da insulina. Eles não dependem do carteiro com resistência, eles têm acesso direto. E quando chegam, geram energia com menos resíduo oxidativo, ou seja, produzem menos daquilo que popularmente se chama de radicais livres durante o processo de combustão. Para o cérebro envelhecido, para o neurônio que está em um ambiente de resistência à insulina, os corpos cetônicos funcionam como uma fonte de energia alternativa que literalmente contorna o problema. É por isso que tantas pessoas relatam clareza mental durante o jejum. Não é imaginação, não é efeito placebo, é o cérebro operando com um combustível que naquele momento está chegando com mais facilidade e gerando energia com mais eficiência. Mas os corpos cetônicos também têm seus limites. Eles levam tempo para entrar em cena. O corpo não produz cetonas em volume significativo nas primeiras horas de jejum. Existe uma transição, um período de adaptação, onde o organismo começa a perceber que a glicose não está chegando em abundância e começa a acionar as vias de oxidação de gordura no fígado. Esse período pode gerar justamente aquele desconforto inicial que muitas pessoas associam ao jejum. Leve dor de cabeça, irritabilidade, sensação de lentidão. Não é o jejum fazendo mal, é o sistema trocando de marcha. E se o jejum se prolonga demais, especialmente sem acompanhamento e sem nutrição adequada nos períodos de alimentação, os corpos cetônicos em excesso podem criar um estado chamado cetoacidose, que é sério e ocorre principalmente em pessoas com diabetes tipo 1. No contexto do jejum intermitente praticado por pessoas saudáveis, esse risco é praticamente inexistente, mas o ponto é: mais não é sempre melhor. Cada sistema tem seu momento ideal. Então, o que determina qual sistema assume o comando? A transição acontece em camadas. Não existe um interruptor que você liga e desliga. É um dimmer, um controle gradual. Nos primeiros 90 minutos após uma refeição, especialmente se ela contiver carboidratos, a glicose está no pico de circulação. A insulina sobe, as células absorvem o que precisam, o excedente é armazenado como glicogênio no fígado e nos músculos, e o restante vira gordura. O cérebro está operando com glicose e o sistema está satisfeito. Entre 4 e 6 horas após a última refeição, os estoques de glicose na corrente sanguínea começam a cair. O pâncreas reduz a produção de insulina e outro hormônio, o glucagon, começa a ganhar espaço. O glucagon é o hormônio que libera a glicose do fígado para manter o nível sanguíneo estável. É ele que evita que você desmaie entre o café da manhã e o almoço. Entre 12 e 16 horas de jejum, os estoques de glicogênio hepático começam a se esgotar. O fígado começa a intensificar a produção de corpos cetônicos a partir das gorduras. É aqui que a transição começa de verdade. É aqui que muitas pessoas praticando jejum intermitente de 16 horas chegam ao momento em que o sistema de cetonas assume uma parcela real do fornecimento de energia cerebral. Mas tem um elemento que a maioria das discussões sobre jejum ignora completamente e que muda tudo para quem tem mais de 45 anos:
O cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e também é o hormônio do despertar matinal. Todo dia de manhã, independentemente de você ter dormido bem ou mal, o seu corpo dispara um pico de cortisol que tem como função mobilizar energia para o início do dia. Esse pico é natural e necessário, mas ele também eleva a glicose sanguínea, mesmo que você não tenha comido nada. É o fígado respondendo ao sinal do cortisol e liberando glicose de reserva. Isso significa que, pela manhã, especialmente para quem vive em estado de estresse crônico, a transição para as cetonas pode ser mais lenta do que o esperado. O corpo está em modo de mobilização glicolítica, mesmo sem alimentação. Para essas pessoas, o jejum matinal pode produzir resultados diferentes dos que aparecem nos relatos de quem vive em ambiente de baixo estresse. A transição de combustíveis não obedece apenas ao relógio, ela obedece ao contexto fisiológico inteiro. E aqui chegamos ao erro mais comum, aquele que subtrai resultados de pessoas que estão fazendo tudo certo na superfície, mas errando na estrutura profunda. O erro não é jejuar pouco, não é jejuar muito. O erro é acreditar que um dos dois sistemas é superior e deve dominar permanentemente. Existe um grupo de pessoas que, animadas com os benefícios do jejum e da cetose, passam a estender os períodos de restrição indefinidamente. 20 horas, 22 horas. Comer uma vez ao dia, reduzir cada vez mais a janela alimentar e começam a relatar, após algumas semanas ou meses, exatamente o que esperavam eliminar: névoa mental, fadiga, dificuldade de raciocínio rápido, irritabilidade. O que aconteceu? O corpo que não recebe glicose suficiente nos períodos de alimentação não consegue repor o glicogênio muscular e hepático de forma adequada. O sistema de cetonas, que era para ser um estado temporário e benéfico, se torna um estado crônico de escassez, e o organismo interpreta a escassez crônica como ameaça. Os níveis de cortisol sobem, o sono piora, a recuperação fica comprometida. O que era clareza vira névoa. Do outro lado existe o grupo oposto, aquele que nunca dá pausa ao sistema glicolítico, que come de 3 em 3 horas porque alguém disse que isso mantém o metabolismo acelerado, que evita qualquer estado de jejum porque teme perder músculo ou entrar em hipoglicemia. Esse grupo nunca deixa a insulina cair o suficiente para que o glucagon ganhe espaço. Nunca permite que o fígado esgote o glicogênio e inicie a produção de cetonas. O cérebro nunca experimenta o modo cetogênico. E com o tempo, especialmente após os 45, a sensibilidade à insulina vai caindo de forma silenciosa, sem que a pessoa perceba, porque nunca houve um período de baixa para que o sistema se recalibrasse. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O corpo perde a capacidade de alternar, e é exatamente aí que está o problema. Aqui é onde a conversa precisa virar. Durante muito tempo, a narrativa dominante sobre jejum foi construída em torno de tempo. Quantas horas você jejua? Quantas horas você come? Como se o relógio fosse a única variável que importa. E essa lógica criou uma cultura de extremos. Ou você faz jejum intermitente, ou você não faz. Ou você está em cetose, ou você está comendo errado. Mas o que a fisiologia mostra, com cada vez mais clareza, é que o seu corpo não foi desenhado para operar em um único modo. Ele foi desenhado para alternar, para usar glicose quando ela está disponível com eficiência, para usar cetonas quando o sistema glicolítico precisa de descanso, para oscilar entre estados de construção e estados de reparo, entre anabolismo e catabolismo, entre ativação e recuperação. Entender isso muda a pergunta que você deveria estar fazendo. A pergunta não é: quantas horas eu devo jejuar? A pergunta é: estou dando ao meu corpo condições para que ele alterne com fluidez entre esses dois estados? Essa pergunta tem respostas muito mais ricas do que qualquer janela de horas poderia oferecer.
Envolve o que você come quando come. Envolve como você dorme. Envolve o nível de estresse que você carrega ao longo do dia. Envolve a consciência de que o corpo não é uma máquina com um único botão. É um sistema que responde ao contexto inteiro da sua vida. Clareza mental não é um estado que você liga, é um estado que você cultiva. E você cultiva permitindo que o seu cérebro acesse os dois modos de combustível com qualidade. A glicose bem regulada traz velocidade, resposta imediata, energia para os momentos de demanda alta. As cetonas trazem profundidade, resistência, aquela sensação de que o pensamento está mais limpo, menos ruidoso, mais capaz de sustentar uma ideia por tempo longo. Você não precisa escolher entre os dois. Você precisa entender quando cada um está servindo ao seu cérebro e quando um deles está dominando mais do que deveria. Esse entendimento é o que separa quem pratica jejum de forma intuitiva e colhe resultados inconsistentes de quem pratica com consciência fisiológica e começa a perceber padrões reais no próprio corpo. Após os 45, esse letramento metabólico deixa de ser uma curiosidade intelectual e se torna uma ferramenta prática de qualidade de vida. Porque a janela para intervir com hábitos e estilo de vida ainda é larga, porque o corpo ainda responde. Porque a neuroplasticidade não acaba com a maturidade, ela apenas precisa de melhores condições para se expressar. Antes de encerrar, quero deixar uma pergunta para você pensar e, se quiser, compartilhar nos comentários. Quando você pratica jejum ou simplesmente passa um período mais longo sem comer, você consegue identificar os dois estados que descrevemos aqui? Existe um momento em que a cabeça fica mais pesada antes de virar mais leve? Você já reparou nos fatores que fazem a transição ser mais suave ou mais difícil? Me conta, esses relatos são exatamente o tipo de dado que ajuda a construir o autoconhecimento metabólico que nenhum protocolo genérico consegue substituir. E se você chegou até o final deste vídeo, é porque você não está procurando resposta fácil. Está procurando entendimento real. É exatamente para esse tipo de pessoa que o canal Nexus Saúde existe. Inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque estamos indo cada vez mais fundo em como o corpo funciona após os 45, com linguagem clara, sem promessas milagrosas e com respeito pela sua inteligência.